Itamar Franco nasceu em 28 de junho de 1930 a bordo de um navio que fazia rota Salvador-Rio de Janeiro. Órfão de pai, viveu uma infância pobre. Se formou em engenheiro civil em Juiz de Fora, Minas Gerais. Começou na política em 1958 pelo PTB. 2 anos depois, já no MDB, Movimento Democrático Brasileiro, foi eleito prefeito da cidade de Juiz de Fora, por 2 mandatos. Mais tarde, reeleito senador da chapa de Tancredo Neves, Itamar Franco foi um defensor das diretas já. A campanha das diretas já foi o maior movimento cívico da história do Brasil. Em 1989, foi vice-presidente da República do governo Fernando Collor de Mello, mas assumiu a presidência depois do impeachment de Collor em 1992. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. O governo Itamar Franco foi marcado por acontecimentos importantes na área política e econômica. Na área política, o governo aplicou o dispositivo constitucional que previa a realização de um plebiscito, que foi o plebiscito de 1993. O plebiscito de 1993 no Brasil ocorreu em 21 de abril de 1993 para determinar a forma do sistema de governo no país. Na votação, a maioria dos eleitores votou a favor do regime republicano e do sistema presidencialista. Foram vários acontecimentos, mas o que ficou mais conhecido e o que ficou marcado na história do Brasil foi o Plano Real, um momento importante na história recente do Brasil. Atenção, emissoras componentes da Rede Nacional de Rádio e Televisão, para o top de 5 segundos. Com a chegada do Real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. O Plano Real veio com o principal objetivo de controlar a inflação. Como sabemos, o Brasil havia passado pela uma ditadura militar, o que havia acumulado uma forte dívida externa no país. O presidente Itamar Franco nomeou para o Ministério da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, o criador do Plano Real. Foram criados programas anteriores ao Plano Real. Eles chamaram-se Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Todos eles tinham uma proposta de congelamento de preços para contornar o problema inflacionário. Ou seja, todos esses programas tinham o objetivo de solucionar os problemas de inflações. Porém, esse problema persistiu por alguns motivos. Eles não estavam atacando direto a causa da inflação, os altos gastos do governo, o motivo da hiperinflação, que ela causava um efeito psicológico nas pessoas e elas paravam de acreditar no valor dos produtos, pois as coisas só aumentavam cada dia que se passava. A pessoa recebia seu salário e logo esse salário só valia pela metade. Fernando Henrique Cardoso se reuniu com um grupo de economistas: André Lara Rezende, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Pedro Malan e Pércio Arida, responsáveis pelo projeto, pelo Plano Real. O plano todo foi dividido em 3 fases. A primeira, o ajuste fiscal das contas públicas, cortando despesas do governo. A segunda fase foi a implantação da URV, Unidade Real de Valor. E a terceira e última fase foi a implementação da nova moeda, que vale até hoje, que usamos, que é o real. Ela foi oficializada como a moeda oficial do país no dia 1º de julho de 1994. Na estreia oficial do real, não houve atropelos. O movimento foi tranquilo nos bancos e caixas eletrônicos de todo o país. A URV era uma moeda de referência e ela não mudava o seu valor.
só mudava quando ela variava em relação aos cruzeiros, que na época a moeda era os cruzeiros reais. Ou seja, quando os cruzeiros se compravam um produto. A paridade entre uma URV e o cruzeiro real era atualizado todos os dias por uma tabela divulgada pelo Banco Central. Um exemplo de uma URV é se a pessoa ia ao mercado comprar um certo produto e custava uma URV, se nesse dia a cotação dessa URV ela equivalia a 5 cruzeiros, e na semana seguinte ela fosse comprar o produto, essa cotação dessa URV poderia estar valendo, nessa semana que a pessoa fosse, 10 cruzeiros. Ou seja, as pessoas ainda usavam os cruzeiros para pagar as coisas, porém tudo estaria precificado na URV. E as pessoas tinham a impressão que o preço da URV não alterava, né? Mas alterava, que era na questão dos cruzeiros. A URV, além de estabilizar a economia, foi importante para controlar o efeito psicológico da inflação. Ou seja, ela era uma moeda de referência. Com o sucesso do Plano Real, a partir do ponto de vista político, o sucesso do Plano Real referendou Fernando Henrique Cardoso para a disputa presidencial de 1994. Enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso ficou marcado como o grande responsável pelo Plano Real. Por conta disso, Fernando Henrique Cardoso abandonou o Ministério da Fazenda em março de 1994 para concorrer à eleição presidencial. Foi eleito presidente no primeiro turno. Aos nossos convidados, a todos os cidadãos e cidadãs deste nosso Brasil, aos quais eu peço mais uma vez muita fé, muita esperança, muita confiança, muito amor, muito trabalho. Eu os convoco para mudar o Brasil. Muito obrigado. O primeiro governo mandado por Fernando Henrique Cardoso ficou marcado por duas questões principais. São elas reformas políticas e a questão econômica. No que se refere à política, o que ficou mais conhecida foi a Emenda Constitucional número 16 de 1997, a Emenda da Reeleição. No governo FHC, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, sucessor do presidente Itamar Franco, criou-se a Emenda da Reeleição. Era uma emenda constitucional número 16, aprovada em janeiro de 1997. Ela abria a possibilidade de reeleição para quem ocupava os cargos no Poder Executivo, em todos os níveis do governo, para presidente, para governador e para prefeitos. Ela beneficiou todas essas classes que falei anteriormente. E então, essa beneficiação foi muito boa para o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que no ano seguinte, quando ele pôde se candidatar mais 4 anos no Planalto, ele poderia se reeleger no ano de 1998. Porém, houve críticas, houve perseguições que o presidente Fernando Henrique Cardoso havia comprado alguns deputados no Congresso Nacional para que eles votassem a favor dessa emenda, né? Um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 6 de janeiro de setembro de 2020, 23 anos após esse ocorrido, Fernando Henrique escreveu que isso foi um erro, essa emenda da reeleição, por questão dessas críticas que ele havia se corrompido e alguns eleitores eram favoráveis à reeleição do presidente e outros temiam a vitória do próximo presidente, Lula. Foi bem conturbado esse período, mas foi um marco muito importante essa emenda da reeleição, o que hoje a gente vê, né, nos dias atuais, que a gente tem, né, um prefeito, ele tem a possibilidade de se candidatar mais uma vez para exercer mais um mandato, ou seja, mais 4 anos. O governador, o presidente,
No que se diz respeito à economia, o primeiro governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso, portanto, foi marcado por privatizações e pela entrada de capital estrangeiro no país. Privatização, de maneira geral e resumida, é quando o governo decide pegar uma empresa que é do público, que é pública, que é do povo, que é nossa, aí ele vende essa empresa para o setor privado. Essa empresa deixa de ser nossa e em troca de alguma quantia, que não é barata. E ela vai lá para o setor privado e agora essa empresa pertence a um grupo ou uma pessoa só. Dentre as empresas que foram privatizadas nesse período estiveram a Vale do Rio Doce, a Empresa Brasileira de Telecomunicação, Embratel e a Companhia Siderúrgica Nacional, todas vendidas por valores muito abaixo do estimado. Com a aprovação da reeleição, Fernando Henrique Cardoso conseguiu reeleger-se presidente da República no primeiro turno das eleições de 1998. Urnas. Esta foi a mensagem enviada por um dos amigos mais queridos, Sérgio Mota, companheiro de uma vida de lutas, quando disse: não se pequene, cumpra seu destino histórico, coordene as transformações do país. Eu assim farei. Muito obrigado. No ano de 1999, Fernando Henrique Cardoso assumiu o segundo mandato como presidente do Brasil. Neste mandato não houve grandes investimentos nas reformas estruturais. Ocorreram sim algumas reformas no setor da educação, sendo aprovadas no ano de 1996 as leis de diretrizes e bases para a educação e posteriormente foram criados os parâmetros curriculares para o ensino básico. Ao final do seu segundo mandato, em 2002, somando 8 anos no poder, Fernando Henrique Cardoso conseguiu controlar a inflação brasileira. Entretanto, durante o seu governo, a distribuição de renda no Brasil continuou desigual. A renda dos 20% da população rica continuou cerca de 30 vezes maior que a dos 20% da população mais pobre. O Brasil ficou em excessiva dependência no Fundo Monetário Internacional. O governo de Fernando Henrique Cardoso foi responsável pela efetiva exceção do Brasil na política neoliberal. Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência no dia 1º de janeiro de 2003 e quem assumiu foi Luiz Inácio Lula da Silva.